Senhor. Amém. Vamos aproveitar a vontade de estarmos de pé. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 28. Podemos ver o versículo de número 10. Quando os irmãos procuram a referência bíblica, quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, né? E nessa oportunidade fazer uso da sua palavra. Eu tenho por costume dizer sempre que Jesus, quando ele disse aquele texto, quem muito é perdoado, esse mais ama, só quem foi perdoado bastantão por Jesus como eu, agradece por estar aqui, não é verdade? Jesus nos salva, e além de nos salvar, Ele ainda nos dá a oportunidade, o privilégio de trabalharmos para Ele. Isso é gratificante demais. Eu louvo a Deus por essas vezes que tenho essa oportunidade. Quero também estender meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor desta igreja. Que o Senhor Deus continue o abençoando, bem como também a sua família. Também a vida do pastor Jonas, né, que é o meu futuro sogro, né? Eu já tomei posse da bênção, irmão. Já tomei posse da bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Como os pastores que estão aqui na retaguarda, pastor Edson, Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto, pode dizer amém? Amém. Se alguém puder, por gentileza, algum corajoso com uma Bíblia, pode auxiliar aquela família ali, por gentileza, alguém ali, ó, já foi. Está indo mais uma irmã, aí, ó, que bênção. Isso, auxilie eles aí, para eles acompanharem a leitura junto com a gente. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10 a seguir. Vamos esperar mais um momentinho. Amém. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, algumas versões dizem cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua semente. E você diz amém. Amém. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é bem verdade que nós estamos diante de um texto bíblico. Ele é familiar de toda a igreja do Senhor, todos quantos estamos hoje aqui reunidos para juntos prestarmos um culto a Deus, de comunhão e adoração. Conhecemos este texto, todo amante da Bíblia conhece este texto, que nos conta um episódio na trajetória de um homem por nome de Jacó. Este episódio ele é marcante, pois aqui também é uma decisão de Jacó. Este episódio ele é marcante porque é que Deus decidiu se revelar para um homem que está tendo que abandonar todo o seu passado, toda a sua família, e que está vivendo um período de frustração. E é neste período em que Deus decide se revelar, se manifestar a este homem por nome de Jacó. E eu quero tematizar esta mensagem para nós pensarmos a respeito dela. E o tema que eu quero dar é vencendo as frustrações como Jacó. Para nós entendermos este capítulo e o versículo que lemos, nós temos que voltar um pouco na história deste homem. E eu quero voltar um pouco a mais a respeito do seu nascimento, de como ele vai nascer.
Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 24, vai nos detalhar o nascimento deste homem por nome de Jacó. Ele era gêmeos junto com Esaú. Mas o interessante do versículo 24 é que vai contar o momento em que eles vão nascer. Mas posterior ao momento do seu nascimento, tem alguns versículos que chamam a atenção. A partir do versículo de número 21, 19, 20, 21, vai dizer que Isaac, quando ele se casa com Rebeca, ele tinha a idade de 40 anos de idade. E é nessa idade que ele vai perceber que a sua esposa Rebeca não podia gerar filhos, que ela era estéril. Se nós analisarmos mais para frente, o versículo de número 27 vai dizer que Isaac e Rebeca vão dar à luz a essas crianças quando Isaac completa a idade de 60 anos. Perceba que são 20 anos que nós temos em que Isaac vai esperar até a sua esposa poder engravidar e dar à luz ao filho. E quando nós analisamos isso de pronto, isso passa desapercebido em nossa mente. Mas o texto sagrado está querendo fazer menção e nos lembrarmos do patriarca Abraão. Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão é da idade de 75 anos, mas Abraão só vai gerar e só vai dar à luz a Isaac na idade de 100 anos, no capítulo 21 do Gênesis. Ou seja, entre Abraão receber a promessa e a promessa se concretizar no nascimento do seu filho, vão se passar 25 anos. E entre Isaac casar e a sua esposa poder gerar, vão se passar 20 anos. Quando nós analisamos, nós vamos perceber que tem um tempo de 5 anos aproximadamente, em que Abraão vai ter de diferença de Isaac, em que Isaac vai alcançar primeiro e ter filho, um espaço de 5 anos. Quando nós analisamos isso de bate-pronto, passa desapercebido. Porque o que é 5 anos para a gente? O que é 5 anos para nós? 5 anos para nós é pouco, mas isso numa visão de alguém que não necessita de resposta. Chega em alguém que está passando por uma dificuldade, pergunte para ele: quer que se estenda por mais 5 anos ou quer que se encerre agora? A pessoa vai dizer de imediato que se encerre, pois 5 anos de sofrimento são 5 anos muito longos e duros. 5 anos de frustração são 5 anos muito longos e duros. Mas o interessante entre esse tempo em que vai se encurtar de Abraão para Isaac é a postura que Isaac vai adotar quando ele percebe que sua esposa não pode gerar. Versículo de número 21 do capítulo 25 vai dizer que Isaac, percebendo que sua esposa não podia gerar, ele vai orar instantemente ao Senhor. A palavra instantemente no dicionário português, o advérbio é com constância, com instância, com urgência. O sinônimo desta palavra é urgentemente, ou seja, Isaac percebeu que sua esposa não podia gerar, e ele então entendia que só existem guerras em nossa vida que só se são vencidas através da oração. E a oração que Isaac vai usar não é aquela oração de hoje, não, orou e pronto, acabou, não. Isaac vai ser constante em oração. Deus não respondeu, mas Isaac não arreda o pé da oração. Ainda não chegou a resposta, mas Isaac não arreda o pé da oração. Ainda não chegou ainda aquilo que eu desejo, mas Isaac não arreda o pé da oração, porque Isaac, como um crente espiritual, entende que existem circunstâncias na nossa vida que não adianta apontar para o pastor, que não adianta pedir se me oram. Já percebeu que tem gente que não ora por ele, mas fica vindo: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele mesmo não desce para a oração, porque existe um momento que você pode contar para o seu pastor, para o seu patrão, para o líder do círculo de oração, e a pergunta de Deus é: quando é que você vai contar para mim? Porque tem coisas na sua vida que só vão se resolver quando você decidir orar. E sabe qual
de oração. E a postura de Isaac é: eu vou descer para a oração, porque Isaac é um tipo de crente espiritual que entende que por eu ter a promessa de Deus, por eu ser portador da promessa de Deus, isso não significa que eu não deva orar pela promessa que Deus colocou na minha vida. A minha mulher não engravidou ainda, mas eu vou orar. E sabe qual é a postura de Abraão? Já que a minha mulher não consegue conceber, eu vou tentar dar jeitinho na promessa. O que é? Pega Agar, se deita com Agar, traz contenda para dentro de casa, o filho tem que ir embora. Por quê? Para a promessa de Deus não se dá jeitinho, para a promessa de Deus não se corta caminho, para a promessa de Deus não se pede indicação. Se Deus quiser abrir a porta, Ele abre. Se Deus quiser fechar a porta, Ele fecha. E não adianta você tentar encurtar o caminho, não. E por quê? Não adianta você tentar dar jeitinho para a promessa, se deitando com a serva. É melhor esperar na oração e chegar no tempo certo da promessa de Deus na nossa vida. Irmãos, Jesus, Ele entendia isso. Diz a Bíblia que o verbo, Ele era Deus, o verbo estava com Deus, tinha a mesma glória de Deus, tinha a imagem e semelhança de Deus. Mas Paulo, em Filipenses 2:5, ele vai dizer: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é? Tinha glória, tinha semelhança, tinha imagem, mas quando chegou o momento de cumprir o propósito de Deus, ele se esvaziou-se de si mesmo, perdeu a semelhança de Deus e teve a semelhança dos homens, sendo obediente, sendo semelhante aos servos. E sabe o que aconteceu? Deus provou a humildade e a obediência de Jesus, guiou ele pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado. Em uma das tentações do diabo, o diabo leva Jesus até um alto sublime, até o topo do monte, vai dizer: aí está o meu reino. Se prostrar e me adorar, se cortar caminho e me adorar, se tentar dar jeitinho e me adorar, eu te entrego tudo. Mas Jesus olha para o diabo e diz: eu não preciso cortar caminho, eu não preciso aceitar as suas propostas, eu não preciso dar jeitinho. Vai para trás de mim, diabo, porque eu não quero isso. Somente o Senhor adorará e a Ele prestará culto. Jesus sofreu, passou pela cruz, passou pela humilhação, mas Paulo vai dizer que ele suportou o tempo de Deus, não deu jeitinho na promessa. E sabe o que é que Deus fez? Exaltou ele soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós que viemos hoje aqui nessa noite? Faça como Isaac e não como Abraão. A promessa ainda não chegou, mas eu fico de joelho obedecendo. A vitória ainda não chegou, mas eu fico de joelho obedecendo. É melhor esperar com Deus do que dar jeitinho na promessa e se frustrar. E a pergunta de Deus é: vai obedecer ou vai sacrificar? Vai esperar ou vai fazer do teu jeito? Vai esperar e confiar ou vai quebrar a cara? Mas a pergunta de Deus hoje é: quantos vão querer esperar chegar no meu tempo? Quantos vão querer esperar chegar o tempo de Deus, chegar a hora de Deus, chegar o momento de Deus agir? Não precisa dar jeitinho, não precisa tomar corte de caminho, pegar atalhos, não. É melhor esperar o tempo de Deus, porque quando for a tua hora, ninguém para, ninguém impede, a porta se abre e não vai precisar ninguém se levantar para dizer: solta lá porque eu indiquei, só chegou lá até onde eu coloquei. Não vai ser homem que vai fazer, mas vai ser a própria mão do Todo-Poderoso guiando você e te fazendo alcançar. Isaac desce para a oração. Isaac desce para a oração e ele ora. E é interessante que o versículo de número 20
E vai continuar dizendo: ele ora instantemente porque sua mulher era estéril. E o Senhor ouviu a Isaac. E o Senhor ouviu a Isaac. A palavra ouvir, ela está atrelada a escutar. Porque escutar é dar ouvidos ou prestar atenção no que está se falando. Mas ouvir significa perceber sons. Quando o texto está dizendo que o Senhor ouviu a Isaac e respondeu a sua oração, o texto está dizendo que Abraão falou tanto, pediu tanto, orou tanto, clamou tanto, buscou tanto, até Deus lhe responder. É o que Jesus disse: aquele que bate, se abre; aquele que pede, recebe; e aquele que busca, encontra. Porque Isaac preferiu ser constante diante de Deus, não desistir, mas ser constante, não parar, mas ser constante. E o que é ser constante, Jonathan? Ser constante é estabelecer um alvo, estabelecer uma meta e não me desviar dela, independente do que aconteça. É eu passar pelas circunstâncias e deixar elas para trás e prosseguir para a meta e para o alvo que eu estabeleci. É o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 15: quanto a mim, não julgo que haja alcançado nada, mas uma coisa eu faço, que é eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pois eu tenho um alvo. Quem tem alvo não desiste, quem tem alvo não retrocede, quem tem alvo não murmura, quem tem alvo não desvia. Pode vir, se levantar o que for, mas ele permanece constante até a resposta de Deus chegar sobre a sua vida. E Isaac permaneceu constante orando até Deus o ouvir. E é interessante que Isaac é um tipo de crente, exemplo dos fiéis, como Paulo diz em 1 Timóteo 4,12: Timóteo, seja exemplo dos fiéis. E o porquê? Porque Isaac é um homem de oração, é um homem constante e é um homem que influenciava a sua casa. Porque após Deus ouvir a oração de Isaac e lhe responder, e a sua esposa gerar, e a sua esposa ficar grávida, ela percebe que tem uma luta dentro do seu ventre. E então o que ela faz? Influenciada por Isaac que orava, influenciada por Isaac que clamava, ela diz: eu vou descer para a oração e perguntar para Deus o que é que está acontecendo no meu ventre. Porque Isaac é um tipo de crente que influencia quem está ao seu redor. É aquela famosa frase: nós somos a média das pessoas em que nós nos relacionamos. Rebeca se relacionava com um homem de oração e ela se tornou uma mulher de oração. Rebeca se relacionou com um homem constante e ela se tornou uma mulher constante. Rebeca se relacionou com um homem com intimidade com Deus e ela se tornou uma mulher de intimidade com Deus. Porque os meus relacionamentos, as pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, as pessoas que eu me relaciono de forma interpessoal, são a média daquilo que eu sou. Já percebeu que quem anda com ladrão passa a roubar, quem anda com quem mente vira mentiroso, quem anda com enganador começa a enganar, quem anda com caloteiro deve todo mundo, mas quem anda com quem ora também, quem anda com quem é crente fica mais crente, quem anda com quem só fala bem do pastor fala bem do pastor, quem anda com quem dá testemunho ele dá testemunho, quem anda com quem tem vida com Deus ele passa a ter vida com Deus. Porque quem eu ando são as pessoas que influenciam. E se minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer: me diga com quem você anda, eu me digo quem você é, porque você se aparenta com quem você anda. E é por isso que Deus permitiu que Isaac e Rebeca estivessem juntos, porque Deus colocou uma pessoa na vida de Rebeca que iria aproximar ela mais de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida: Deus a partir de hoje vai peneirar, vai filtrar quem são as pessoas que estão do seu lado. A partir de hoje você só vai andar com quem acredita no que você acredita, com quem influencia você para estar mais perto
Deus, homem de Deus, crente de oração, alguém que no seu momento de dificuldade vai dizer: vai para cima, rapaz, eu acredito em você, você vai conseguir, você vai alcançar. Deus vai colocar pessoas do seu lado que vai te influenciar para estar mais perto dele, mais perto do propósito dele, mais perto daquilo que ele tem na sua vida. Isaac desce para a oração, Rebeca desce para a oração, e diz o texto que eles ficam grávidos, vão ter os seus filhos. E é interessante que quando Deus vai falar a respeito da concepção dos seus filhos, que são gêmeos, Isaac e também Jacó, Esaú e também Jacó, vai dizer que o nascimento dessas crianças vai trazer festa, vai trazer júbilo, mas junto com o nascimento vai trazer, com o passar dos tempos, um favoritismo sobre as crianças. O pai Isaac vai amar mais a Esaú pelas características que ele apresenta. Gênesis 25 e 27 vai dizer que Esaú era um homem perito em caça, e também ele era um varão do campo. Ele era um homem perito em caça, e também era um homem que era varão do campo, ou seja, morava no campo. Era um homem que tinha facilidade com as coisas de fora, com a caça. Era um homem perito naquilo que fazia. Já Jacó vai ser um homem que vai ser amado pela sua mãe Rebeca. 27 e parte C do versículo vai dizer que Jacó, ele era um homem simples, e também ele habitava em tendas, e por causa disso a sua mãe vai amar mais a Jacó do que a Esaú. Com o nascimento chega a alegria, com o nascimento chega a festa, mas com o passar do tempo chega o favoritismo. A casa de Isaac está em uma rachadinha, a casa de Isaac está em uma divisão. O pai ama mais um filho, a mãe ama mais um outro filho. Mas é interessante que o texto vai dizer que Esaú, por ser homem perito em caça, por ser um homem que era de campo, estava acostumado a todas as vezes que saía da sua casa voltar com uma caça, porque quem é perito é profissional. Quem é profissional garante o seu serviço. Se você conversar com um profissional de qualquer área, ele vai dizer: eu garanto o meu serviço, a qualidade do meu serviço, e sei que não vai dar errado. Mas lembra que o tema é vencendo as frustrações como Jacó, e o paralelo de Jacó era o seu irmão Esaú, porque o dia da frustração chega para todo mundo, o dia da tristeza chega para todo mundo, o dia da dificuldade chega para todo mundo. Por mais que nós sabemos que isso irá chegar, e a Bíblia nos diz isso, Efésios 6 e 10, no demais, irmãos meus, estejam preparados, fortalecidos do Senhor, na força do seu poder, para poderes resistir ao dia mal, dizendo que o dia mal irá chegar. Ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara para chorar a dor do luto. Ninguém se prepara para chorar a dor das portas fechadas. Ninguém se prepara para chorar a dor dos projetos enterrados, dos sonhos não concretizados. Nenhum de nós nos preparamos para isso. E é por isso que vem ano e entra ano, nós fazemos sempre no dia 31 de dezembro aquela lista, aquela meta, aquele objetivo de que 2022 será melhor. 2022 foi ruim, mas 2023 será melhor, e acaba 2023, 2024 será melhor, porque nós nos preparamos para conquistar, mas nunca para perder. Nos preparamos para projetar, mas nunca para os projetos serem arquivados. E um dia sai Esaú perito em caça. Deixe de conjecturar, porque o texto me dá liberdade para isso. Acorda, imagine comigo, sábado de manhã, levanta Esaú da sua cama, se prepara para caçar, e ele não se depara com Jacó na porta, que lhe pergunta: onde você vai, meu querido irmão? E ele diz: eu vou caçar. O seu irmão, como ama ele, vai dizer: vai com Deus, Deus te abençoe, que você tenha sucesso. Mas ele é perito em caça, ele é varão do campo. Olha para o seu irmão e vai dizer: não preciso de sorte, eu sou bom, sou perito em caça, e eu sei que Deus já me abençoou. Pode
caçar, passa o dia inteiro e ele não consegue pegar nada. E é tão verdade isso, que os versos do capítulo de número 26 vai dizer que ele, quando está chegando do campo, todo com fome, todo cansado, ele vai olhar para o seu irmão que está preparando um guisado e vai dizer: por favor, me dê este guisado, compartilhe comigo. E o seu irmão vai olhar e vai dizer: eu só te dou o guisado se você vender ele pela sua primogenitura. Preste atenção para você entender isso daqui. O direito de primogenitura é algo muito sério dentro da Bíblia, porque o direito de primogenitura era as bênçãos do seu pai duplicada, ou seja, Isaac recebeu as bênçãos duplicadas de Abraão, Esaú iria receber as bênçãos em dobro de Abraão e também de Isaac sobre a sua vida. E não apenas isso, o direito de primogenitura também era as palavras espirituais de seu pai a respeito de sua vida, lhe profetizando bênçãos para a sua vida. Mas quando ele se depara com a sua frustração, quando ele se depara com a sua falta de caça, quando ele se depara com o seu dia mau, quando ele se depara com o seu momento ruim, ele olha para a primogenitura e vai desprezar ela. E o porquê? Esaú era homem perito em caça, Esaú era varão do campo. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que habitar no campo ensina que ele dependia de coisas passageiras. Ser varão perito em caça nos ensina que ele dependia daquilo que ele pegava, ou seja, ele vivia hoje pelo hoje, vivia hoje pelo hoje, vivia hoje pelo hoje. Era uma pessoa afixa e apegada nas coisas passageiras e materiais. E quando a primeira dificuldade chegou na vida de Esaú, qual foi a postura dele? Rejeitar todas as bênçãos espirituais que Deus havia lhe entregado, rejeitar todas as bênçãos e o direito que estava sobre a sua vida. E sabe qual é a pergunta de Deus para nós hoje aqui? A pergunta é: quem é você quando você enfrenta as suas dificuldades? Quem somos nós quando nós enfrentamos as nossas tristezas? Qual é a posição que nós tomamos em meio às nossas tribulações? Qual é a posição que nós tomamos em meio às nossas frustrações? Quem somos nós quando todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos dão errado? Quem é você? Quem somos nós? Um fazendeiro, ele tinha uma filha, e a sua filha vai chegar até ele reclamando e vai dizer: pai, eu estou decepcionada porque eu passo por muitas dificuldades e eu enfrento elas, mas todas essas dificuldades que eu enfrento me dão tristeza, porque vai uma, começa a outra, vai uma, começa a outra, vai uma, começa a outra. O seu pai inteligente vai chamar ela para a cozinha, vai pegar 3 panelas, vai encher de água, e quando a água começa a ferver, ele pega uma cenoura e coloca dentro da água, ele pega um ovo e coloca dentro da outra panela de água, e ele pega 2 colheres de sopa de café e coloca dentro de outra água. A sua filha, sem saber o que o pai está fazendo, sem entender, fica esperando uma resposta. Passa 20 minutos, o pai desliga a água, tira a cenoura, coloca em um tapoer, tira o ovo, coloca em um prato, e o café ele coa e coloca dentro de um recipiente transparente, de uma jarra. E então ele vai perguntar para a sua filha e vai dizer: o que é que você vê? E ela, cética, vai dizer: uma cenoura, um ovo e o café. E o seu pai então vai lhe dizer: isso é verdade, é uma cenoura, é um ovo e é um café, mas aperte a cenoura. E ela vai perceber que a cenoura está mole. E então seu pai fala: agora aperta o ovo, tenta quebrar. E ela pega o ovo, tenta quebrar e não consegue quebrar o ovo, porque o ovo está cozido.
experimente o café. E ela, com um sorriso no rosto, vai dizer que o café está muito bom. E ela vai perguntar para o seu pai: pai, o que é que isso quer dizer? E ele vai dizer: ambas as três coisas passaram pela mesma adversidade, que era a água quente. A cenoura, quando chegou na água quente, ela era dura e resistente, mas a água deixou ela mole e frágil, fácil de ser esmagada. O ovo, quando chegou na água, por dentro ele era mole, mas por fora ele era duro. E o que a água fez? A água fez com que ele se tornasse o que ele era por fora, duro e resistente. O café, quando ele chegou na água e a água ferveu, ele transformou a água. E a pergunta do pai para a filha é: quem você é em meio às suas dificuldades? Você é igual a cenoura que vê as dificuldades, você se amolece e desiste por qualquer coisa? Você é igual um ovo que vê as dificuldades, te deixa duro, te impede de sonhar, te impede de projetar e você fica desgostoso da vida? Ou você é igual o café, que quando a água mais esquenta, é aí que ele fica melhor e mais cheiroso e incendeia tudo? Quem você é em meio às suas dificuldades? Você é como a cenoura que fica mole? Você é como o ovo que deixa de sonhar? Ou você é como o café que pega a circunstância e melhora e faz isso ficar boa ao seu favor? Quem você é em meio às suas dificuldades? Quem nós somos em meio às nossas vidas? Sabe quem é Esaú? Esaú é aquele que abandona a primogenitura. Sabe quem é Esaú? Esaú é aquele que desiste daquilo que Deus lhe projetou e lhe entregou para que ele pudesse viver. Sabe quem é Esaú? Esaú é aquele que na primeira dificuldade ele fica se lamentando e dizendo: do que me vale a primogenitura? Sabe quem é Esaú? Ele é aquele tipo de crente que nada para ele é bom. A primeira dificuldade que bate na porta dele é aquele cheio de autocompaixão. Porque eu tenho que passar por isso? Ah, Senhor, porque eu e não fulano? Porque eu que tenho que enfrentar isso? Porque eu que tenho que viver isso? Nós conhecemos a história. Esaú vende a primogenitura. Esaú entrega o direito de primogenitura. Passa um tempo, seu pai está cego, precisa abençoar. Nós conhecemos. Isaac, cego, não consegue perceber que é Jacó ao invés de Esaú, e abençoar Jacó no lugar de Esaú. Por causa disso, vai criar um clima terrível dentro de sua casa. O seu filho quer matar o outro filho, e um filho precisa fugir agora, precisa deixar toda a sua família, precisa deixar toda a sua casa para trás, precisa deixar todos os seus bens, a riqueza que era de seu pai, que seria para ele toda a sua herança, precisa ser deixada para trás. E o texto vai dizer, o texto que nós lemos, que Jacó vai sair da casa de seu pai e vai chegar até um lugar aonde ele iria passar a noite. É interessante nós analisarmos este texto, porque a palavra "a um lugar", o certo seria no original "ao lugar", porque "a um lugar" significa que Jacó estava sem rumo. "A um lugar" significa que Jacó estava sem direção. "A um lugar" significa que Jacó estava perdido. Mas não, lembra que é vencendo a frustração como Jacó? Jacó está frustrado porque deixou tudo o que ele tinha para trás. Jacó está frustrado porque tem que abandonar a pessoa que ele mais amava, que é a sua mãe, por causa de uma guerra familiar. Jacó está frustrado por causa que ele deixou toda a sua herança para trás, tudo aquilo que ele sabia que iria lhe ser entregue para trás, por causa de uma guerra familiar. E ele chega até um lugar, não, mas é ao lugar, porque Jacó não entendia que ele não estava sem direção, pois aquele lugar seria o lugar determinado por Deus para se manifestar para Jacó. Jacó não estava sem direcionamento, mas aquele era o lugar que Deus escolheu para se manifestar para ele. Jacó não estava perdido, mas aquele era o lugar onde Deus o direcionou para se manifestar
naquele lugar. E qual é o momento em que Deus se decide se manifestar? Deus coloca Jacó no lugar onde ele quer se manifestar, porque para Deus se manifestar existe um momento, e o momento em que Deus escolhe se manifestar, pasmem-se os senhores e as senhoras, é que a intervenção de Deus, a intervenção divina, ela só vai acontecer quando todos os nossos recursos falharem. Deus só vai se manifestar quando todos os nossos dons naturais não puder fazer nada mais por nós. Deus só vai aparecer quando não tiver mais ninguém que pode te ajudar naquilo que você necessita. Por quê? Porque Deus é um Deus de tarde. Você não entendeu, mas você vai entender e vai glorificar Deus. Jacó chega ao lugar onde Deus quer que ele chegue, e diz o texto que após ele chegar até o lugar onde Deus quer que ele chega porque já o sol era posto. Essa expressão é para dizer que estava no período de viração de dia, ou seja, Jacó estava passando por um período de tarde para a noite, ou seja, de viração do dia. Quando o texto está dizendo já o sol era posto, está falando de frustração. O sol era posto sobre o passado de Jacó, não tinha mais como voltar para onde ele estava. O sol era posto sobre o futuro de Jacó, ele não saberia o que seria dele daqui para frente. O sol era posto sobre as angústias de Jacó, ele não sabia mais o que seria dele, pois o sol ser posto fala de tarde. Tarde, no dicionário português, fala de algo que não dá mais tempo de ser realizado. Nós usamos a palavra para dizer, é tarde demais e eu perdi a hora do serviço. Quer dizer que não dá mais tempo de chegar no momento certo no serviço. É tarde demais para eu abraçar a pessoa que eu amava, porque ela morreu. Não dá mais tempo de dizer para ela o quanto eu amava, porque agora ela está morta. É tarde demais e eu perdi o ônibus. Não dá mais para voltar no passado. O ônibus já foi e agora eu vou ter que esperar para que o próximo ônibus passe. Tarde fala de frustração. Tarde fala de sonhos enterrados. Tarde fala de dias ruins. Mas sabe o que é interessante? É que Jacó está no momento certo e na hora certa. Glória a Deus. Jacó está no lugar certo e na hora certa. Porque Deus, ele guia a gente não percebe, mas ele guia a gente. E Jacó chega ao lugar onde Deus quer, no momento em que Deus quer e na hora em que Deus quer. Porque Deus queria dar um ensinamento para Jacó em duas fases. Primeiro ensinamento que Deus iria dar para Jacó é que Deus é um Deus de tarde. Deus é um Deus de tarde. E o porquê? Porque o nosso dia, irmãos, ele começa de manhã cedinho, não é verdade? Alguns, igual eu, coloco o celular para despertar assim um pouquinho, acorda, lava o rosto, vai trabalhar, e o nosso dia acaba de tarde. Quando o nosso dia acaba cheio de dor, de cansaço, frustração, ou cheio de alegria, de felicidade, de contentamento, depende de como vai se desenrolar o dia. Mas o nosso dia começa de manhã cedinho, irmãos. Mas Deus estava querendo revelar para Jacó um segredo muito lindo, qual é? Que diferente do dia do homem, o dia de Deus começa diferente. O dia de Deus começa à tarde. Como assim, Canta? Vou te explicar. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 5, o texto bíblico vai dizer que após Deus criar a luz e dizer que era boa, e fazer separação entre luz e trevas, e chamar o dia de luz e a treva chamar de noite, diz que isso era bom. E o versículo 5, parte C, vai dizer: e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Se você for analisar todos os 6 dias da criação, vai dizer: e foi tarde e manhã, e foi tarde e manhã, e foi tarde e manhã. Perceba que a hora que Deus descia para trabalhar no jardim do Éden, ou na criação da terra, era a tarde e terminava de manhã. O nosso dia começa de manhã cedinho, mas o dia de Deus
pode operar. O dia de Deus começa diferente do seu, porque o seu dia termina cheio de frustração, cheio de derrota, e você dorme. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 30, verso 5: eu me deitei e acordei, e a alegria veio ao amanhecer, porque durante esse período inteiro Deus estava trabalhando por você, para que no dia seguinte a alegria viesse ao seu coração. Deus está revelando para Jacó: Jacó, é quando você não tem mais possibilidade, é quando o seu dinheiro não dá mais, é quando você não consegue, é quando você não percebe que tem mais jeito. É aí que eu chego para trabalhar. É quando os seus recursos acabam, quando para você não tem mais jeito, é que Ele aparece para trabalhar. Porque Deus é o Deus que faz qualquer coisa. Deus é o Deus que faz o que o homem faz. Deus é o Deus da causa possível. Não, Deus é o Deus daquilo que faz o que o homem não pode fazer, aquilo que a mulher não pode realizar. Ele é o Deus das causas impossíveis. E a resposta para Ele e para nós nessa noite é: fique tranquilo no seu dia de tarde de frustração. É quando para você acabou, é quando para você não tem mais jeito, é que eu chego para mostrar para você que ainda tem saída na sua vida. Deus é o Deus de tarde. E é tão interessante que Deus é um Deus de tarde, que quando Jesus é chamado por Jairo, e Jairo vai dizer: vem ressuscitar a minha filha, Jesus sai na boa vontade, mas no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, e nós conhecemos a história. Jesus pergunta: quem me tocou? E fica aquele alvoroço até ela se revelar que foi eu. E é no meio do caminho, quando Jesus então decide ir para a casa de Jairo, aparece alguém para dizer: não importune mais o mestre, porque é tarde demais e a menina já morreu. Mas mal sabia o mensageiro que quem estava com Jairo é o Deus do tarde demais. É tarde demais para o homem, mas ele está começando agora a trabalhar. Alguém já está entendendo e está glorificando? Levanta a mão para receber o que eu vou liberar sobre a sua vida. Deus está dizendo: é tarde demais para o homem, mas eu estou começando a trabalhar agora pela sua vida, pela sua casa, e o meu nome vai ser glorificado. Deus revela para Jacó no momento certo, na hora certa, pois Deus queria dar a lição para Jacó: Jacó, você não está sem direcionamento, eu estou te guiando. Você não está no lugar que você queria, mas está no